Então, finalmente, a nossa aula, recurso administrativo de trânsito. Vamos fazer o enfoque aí em uma infração bastante importante e eu vou explicar o porquê que eu escolhi essa infração. Eu já disse a vocês que eu sou Felipe Barbosa, especialista em trânsito, atuei e atuo à frente do DETRAN do estado de Sergipe, né, o órgão executivo de trânsito, o qual eu logrei êxito com o concurso público. Estou lá há 11 anos e dediquei boa parte, né, da minha vida profissional ao direito administrativo, né, a chefia do setor de licitação, né, presidi a comissão de licitação do órgão por vários anos, formulei as defesas do órgão, né, perante alguns processos, né, alguns processos litigiosos, né, no contencioso, e depois preparando os embargos e recursos, e, por fim, né, a coordenação geral dos recursos de infrações de 5 juntas de infrações. Eu posso depois falar um pouquinho sobre o meu trabalho lá, mas eu já fiz um panorama, né, bem extenso. E o que eu quero? Eu quero poder, né, ajudar vocês, né, a se inserirem nesse mercado e mostrar a realidade. Eu não estou aqui para vender ilusão, né, que você vai ficar rico nisso aí, né? Mas é uma área que dá para explorar e se você souber se posicionar, tiver estratégia, dá para faturar sim um bom, bons honorários, né? E claro, pode sim, se você realmente se dedicar, você pode chegar a valores exorbitantes, como de alguns colegas aí que se posicionaram. Então, eu estou com a bagagem aí e com a experiência para passar para vocês, coisa que a maioria dos advogados eles não vão fazer, né? Quem já está lá, se posicionou, ele não quer ensinar outros advogados. Como eu não estou do lado de lá, eu estou do lado de cá, eu quero poder auxiliá-los, ensiná-los a se posicionarem e ocuparem cada vez mais esse, esse mercado, esse nicho. Bora lá. Você já derrubou uma multa da PRF? É uma tarefa muito difícil. Muitos advogados que eu conheço nunca conseguiram. Eu já vi várias pessoas recorrerem, várias pessoas já também me, me questionaram alguns pontos e eu resolvi selecionar, tá, uma das top 10 da PRF, uma das maiores infrações em número de volume, né? É uma das infrações mais recorrentes da PRF, né? E vou mostrar a vocês como vocês podem preparar uma boa defesa, preparar, né, as provas e como você deve, em quais pontos vocês devem dedicar o máximo de atenção de vocês para preparar a defesa. Então, está aí o ranking das infrações top 10 e vocês podem ver que a infração que eu selecionei já está aí sendo, né, divulgada, ultrapassar pela contramão, linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela, ou seja, aquela famosa infração de ultrapassagem, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, a gente conseguiu trazer para vocês, né, deixa eu virar aqui um pouquinho o microfone, né? A gente conseguiu trazer aqui para vocês a infração, né, que está em terceiro lugar no ranking das top 10, ou seja, é muito recorrente essa infração. E como você pode ver,
essa infração, ela teve, né, um número muito alto. Foram 486 mil infrações, tá? 486.106 infrações entre 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Então, um número muito elevado. E, claro, vocês podem ver que não vai faltar clientes para vocês, né? Quando vocês pegarem aqui o pulo do gato, que vocês prepararem, vocês vão ser únicos, exclusivos, porque quase nenhum advogado, né, consegue êxito nesses recursos. E aí eu vou explicar por quê. Então, são 486 mil clientes que vocês estão aí perdendo. Vocês poderiam estar, né, ganhando aí, se você cobrasse R$ 1 por cada defesa, em todas essas defesas aí, vocês teriam 486 mil reais. Claro que não é isso. Vocês não vão conseguir pegar todos esses clientes, vocês não vão conseguir chegar a 400 mil. Mas eu acredito que vocês consigam um número muito, muito significativo, tá? E claro que vocês não vão cobrar R$ 1, né? Eu depois vou preparar uma outra aula para ensinar vocês, né, a atender o cliente de vocês e como fazer isso, mas em outro momento, né? Um momento mais reservado. Então, vamos lá. Vocês estão agora com esse grande desafio. Como derrubar, né, uma infração de ultrapassar pela contramão, linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarelo. Então, tá aí, né? Tem outros dados também que a gente pode depois explorar. Por exemplo, nos estados aí você vai ver aí o ranking das infrações, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, e aí vai. Tá aí a infração ultrapassar pela contramão, artigo 203. E escolhemos o inciso 5 desse artigo para a gente focar, que é realmente a infração recorde. Recorde, como vocês acharem melhor. Essa infração, ela é a que bomba na PRF, depois da infração de velocidade. Então, por ser a terceira do ranking, né, eu selecionei porque eu sei que vocês vão desbravar, começar na primeira aula desbravando, né? Vocês vão, poxa, vou começar a direcionar minha clientela, porque tem demanda. Então, o grande vilão das infrações de trânsito é a presunção de veracidade do agente de trânsito. Ou seja, essa presunção de veracidade é aquilo que a gente deve focar toda a nossa atenção. Como é que a gente vai afastar a presunção de veracidade dos agentes? Vocês já ouviram falar, isso é algo que a gente aprende nas aulas introdutórias, né, de direito administrativo, direito tributário, né, que o agente, né, ele tem fé de ofício, que o que eles dizem é tido como verdade, e aí a gente acaba tendo todo o ônus probatório, né? Todo o ônus probante, né? E eu peço aí desculpa que quase saiu uma palavra errada aqui, mas é porque nossa aula, ela realmente é bem cansativa, né? A gente tem que ter bastante atenção e eu tenho que tentar deixar ela mais animada, mais dinâmica, mas a palavra não foi essa que você pensou, é ônus probante. Então, bora lá e para derrubar qualquer infração de trânsito, você tem que demonstrar elementos que afaste essa fé pública do agente.
Então, a fé pública que é conferida aos agentes de trânsito, né, no exercício de suas funções, ela não é absoluta, ela pode ser relativizada, mitigada, a depender do caso concreto, da realidade. E que caso concreto é esse? É o que você vai demonstrar, a realidade, né, dos fatos, né? A questão da dinâmica de como ocorreu, né? A questão de ser o agente competente ou incompetente para atuar naquela infração, naquele determinado local, se aquela via ela era uma via rural, se já tinha características de uma via urbana, e aí o agente não poderia mais atuar. Isso tudo são coisas que eu vou trabalhar em aulas futuras, mas eu vou trazer um pouquinho para vocês os pontos importantes para derrubar essa presunção de veracidade. Para isso, nós temos que demonstrar, tá, a existência, digo, a gente precisa demonstrar a inexistência ou se o ato administrativo não tem os requisitos mínimos necessários exigidos em lei, o que pode afastar tal presunção. Por que eu trouxe esses pontos? Porque a depender do caso concreto, de cada caso e de outras infrações, você pode começar a aprimorar esse estudo com base nessas informações que eu trouxe e fazer reflexões em outros casos também, outras infrações. Mas a gente vai dar o enfoque ao nosso caso aqui, que é infração de ultrapassagem, né? Então, quais são esses requisitos mínimos necessários exigidos em lei? Então, todos aqueles requisitos estão tanto na formatação do auto de infração, lá no artigo 281, não é? No artigo 280, melhor dizendo, no artigo 280 do CTB. Então, eu já vou dizer aí para vocês, anotem, peguem o papel e a caneta que vocês separaram para a nossa aula e já anota aí. Leitura obrigatória. Artigo 280 ao 290. E aí vocês vão ver lá os requisitos do auto de infração, né, no artigo 280, todos aqueles incisos lá, data, hora, local, né, o tipo de infração, a identificação do veículo, né, como placa, marca, modelo, a identificação do condutor e o local da infração, que vai ser muito importante aqui, que a gente vai trazer. Então, vocês estão vendo aqui que um dos requisitos mínimos, né, trazidos em lei. Estão lá também alguns requisitos. A questão da competência, se a autoridade que lavrou o auto não tinha competência legal para fazer naquele local. E aí eu vou citar aqui uma possibilidade. Bora lá. Você cometeu uma infração de trânsito em uma rodovia federal, na BR-116, tá? Em um lugar que é zona rural, mas nós sabemos que a BR-116, que passa pelo trecho da cidade de Feira de Santana, sentido norte, passa ali dentro da cidade de Feira, onde você vai ter comércios, tanto de um lado como do outro, restaurantes, bares, postos, né, de gasolina, lojas, um grande centro comercial ali, cuja velocidade é reduzida, tem travessia de pedestre desnível, tem sinalização semafórica, e aí você acaba perdendo as características de uma via rural. E uma rodovia, ela tem o nome de rodovia justamente porque é uma via rural pavimentada, né? E corta uma região a outra do estado, uma região a outra do país. E aí, em determinados trechos, essa rodovia, ela acaba perdendo suas características de rodovia
e começa a ter características de uma via urbana. E algumas cidades até fazem projeto de lei para dar nome de avenida, Avenida Fulano de Tal, e você vê que ali perdeu a característica, mas a PRF continua autuando por entender que ali é uma rodovia, né? E aí você pode também fazer um levantamento de uma tese dessa aí para derrubar uma competência, né? A gente também vai aprimorar ainda mais esse conhecimento em uma outra aula que a gente venha a ter, né? Ou no meu livro, que em breve vocês estarão participando do lançamento, né? Tá aí bem avançado, e a gente vai explorar muito isso, muito esses detalhes, essas minúcias. E aí, você pode também discutir no seu recurso aí para derrubar a presunção de veracidade, um vício de motivo ou finalidade, né? Aí, o que seria um vício de motivo ou finalidade? Então, como eu falei aí, se o ato administrativo foi emitido com base em um motivo ou finalidade que não atenda à finalidade da lei, ou não está em consonância com os princípios do direito, né? Da impessoalidade, da moralidade, né? A questão do princípio do non bis in idem, princípio do bis in idem, né? E até a construção, que é um princípio que eu ainda não vi nenhuma jurisprudência, mas eu vou provocar vocês aí que são advogados e querem advogar contra os órgãos de trânsito, esse princípio aí da construção. Eu vou falar um pouquinho aqui, né? Vício de motivo ou finalidade. Bora lá, bora supor que você tem uma discussão boba no trânsito e aquela pessoa é agente de trânsito e aí tenta, de forma insatisfeita, tenta lhe penalizar e vai e dá várias infrações. Autua você por várias infrações, né? E aí você sabe que tem um vício ali de motivo e finalidade. Não é a finalidade da lei fazer perseguição, retaliação, vingança, né? É a questão, o agente de trânsito tem que agir com impessoalidade, né? E seguir, né? Outros princípios importantes. Então, aí a questão da finalidade, né? E ele tem que atender à finalidade da lei, que tem o seu caráter educativo, né? E aí eu trouxe a construção porque eu acredito que é muito injusto, muito difícil a pessoa ter três infrações, como eu vi recentemente, um recorrente levou três infrações na mesma avenida, no intervalo de, tipo, 20 minutos cada infração, e a pessoa alegou que teve uma discussão no trânsito e a pessoa era militar e autuou lá. Então, pode acontecer um caso desse? Pode. Então, que foi que a pessoa alegou no recurso a questão do intervalo de tempo de uma infração para outra, para aquele local, como é que a pessoa diz no local da infração, que é um dos requisitos lá do artigo 280, né, do auto de infração, que a pessoa estava ali no local tal. E aí você lavra um auto às 6 da manhã, lavra outro auto às 6h20, lavra outro auto às 6h50. Você lavra três autos consecutivos no mesmo local. É algo realmente suspeito. Então, se a pessoa está naquele local exato, né, como a legislação diz, né, ele não teria como receber três infrações com intervalos de 20 minutos, 30 minutos depois, e depois mais outra e outra. Então, isso coloca em dúvida, sim, né, o motivo da infração, né, e a finalidade da lei, tá? E aí a gente vê a questão da moralidade, da impessoalidade, né? E a questão do non bis in idem, que muitas vezes a pessoa, como já teve um caso, né? Um, uma certa vez,
um colega do Detran, um ex-diretor, ele fez uma viagem internacional e acabou esquecendo de colocar o cartão, aquele cartão de idoso, no para-brisa do carro. E ele recebeu várias autuações por ter estacionado em um local proibido, né, irregular, né? Então, o agente de trânsito passou no aeroporto, né? E ele chegando no aeroporto viu o carro lá estacionado e aí deu várias infrações. Então, imagine aí, cada turma passava e tome caneta, tome caneta, tome caneta. E aí, quando ele foi ver, tinham várias infrações, várias. E aí eu orientei ele, olha, junte o comprovante de sua viagem, período que você ficou lá, né, vai bater porque estaria no aeroporto. Diga que você tem cartão de idoso, mas a infração, diga a vocês, obriga a pessoa a colocar o cartão, mesmo que ele seja idoso, e não colocar o cartão no para-brisa. Ele está errado, porque ele tem que colocar o cartão aqui com prova que ele é idoso no para-brisa. E aí, a tese que eu sugeri para ele utilizar foi essa do non bis in idem. E aí o que ocorreu foi que todas as multas foram anuladas, exceto a primeira. Então, ele conseguiu aí porque não é a finalidade da lei, não é perseguir, né, o cidadão, ele demonstrou que havia uma razoabilidade do tempo da viagem dele, do intervalo da viagem dele, de quando ele viajou, de quando retornou, e ali teria cessado as infrações, e que ele, na verdade, não poderia ser penalizado várias vezes pelo mesmo fato, porque houve ali nada mais, nada menos que uma continuidade, né? E aí ele conseguiu. Então, isso aí é uma das formas de você afastar a presunção de legitimidade, né, do ato administrativo, né, de veracidade, não é que não era verdade, mas ele não podia ser penalizado pelo mesmo fato, né? Quando você prova em contrário, caso quando você recebe uma infração dizendo que você cometeu isso, você consegue provar que não cometeu, tá? E, claro, óbvio, isso é muito simples. Vou provar que não cometi a infração e claro que vai ser anulada. Agora, como é que a gente vai demonstrar isso? Em cima dos requisitos da infração, tá? Bora lá para nossa infração agora. Você veja que a infração de ultrapassagem, a pessoa tem que demonstrar que não cometeu infração. Como é que ela vai demonstrar que não cometeu infração? Analisando os requisitos do auto de infração. Aí, bora supor que no requisito do auto de infração, mais especificamente no local da infração. Qual foi o local da infração? Se trata de uma rodovia, você tem que indicar o marco quilométrico. E aí a pessoa diz: eu tenho certeza que eu não cometi essa infração. Eu tenho certeza, eu nunca fiz isso. Eu não sou infrator. Eu não sou infrator costumais. Eu não jamais faria isso. Colocaria em risco a vida das pessoas, de minha família. E aí ele diz: provavelmente houve um erro de ótica do agente pela distância que ele estava. Ele pode ter achado que eu fiz a ultrapassagem sem ter feito. E eu vou até o local. Aí ele pega a infração e tá lá, rodovia 116, quilômetro 74. E aí ele vai até o quilômetro 74, naquele sentido que o auto de infração indica, e ele vê lá que naquele marco quilométrico era permitido ultrapassar. Olha, Felipe, isso pode acontecer bastante. É bem possível. É de tanto que hoje, em virtude dessa possibilidade, algumas infrações da PRF já tem até marcando os metros do marco quilométrico. E aí a gente teria que ter um profissional da área de topografia para saber os métodos exatos, né? Então, um laudo, ou até pela coordenada
geográfica, né? Aquela do georreferenciamento, seria possível fazer isso. Ah, mas poxa, Felipe, um negócio tão difícil desse. Não. Estou dizendo, se você quiser, né, criar provas robustas, né? Mas se você for até o local, filmar, fotografar, aqui, ó, o marco quilométrico, eu estou passando pelo marco quilométrico, 73, aqui, ó, 74, permitido ultrapassar. Derrubou a multa. A PRF pode não aceitar. Isso eu lhe digo porque nem todos os órgãos julgadores eles têm um julgamento técnico, né? Muitos nem são profissionais do direito, porque não é obrigatório ser formado em direito, conhecer a legislação de trânsito, não só a legislação de trânsito, mas as legislações, né, que complementam o direito de trânsito, porque o direito de trânsito ele é um direito que ele pega interpretações do direito empresarial, ele pega interpretações do direito civil, e quando ele é omisso, ele tem que buscar a regra geral, ele tem que ir lá, bora supor, a resolução que trata sobre pessoa jurídica, não trata sobre o, aquele. Estou dando um exemplo aqui. A legislação de pessoa jurídica não trata aquele caso dos empresários individuais rurais, né? Eu já vi alguns casos em que a pessoa era profissional individual rural e comprava equipamentos, máquinas agrícolas, carretas, tudo em nome de pessoa física, com seu CPF, mas ele tinha ali uma inscrição estadual rural, onde ele tinha ali incentivos fiscais, né, na compra de veículos, ICMS, e ele utilizava aquilo, mas como ele era individual rural, não precisava ter CNPJ, porque ele tem uma tributação diferenciada, né? E porque o direito de trânsito não dá o mesmo tratamento diferenciado dessas pessoas que são empresárias rurais, mas agem como se fosse pessoa física, entende? Olhe, mais uma dica para vocês estudarem, tá vendo? Venha com a gente. Não deixe de nos acompanhar aí. Vocês vão longe. Então, cada caso traz especificidade diferente, né? A gente vai ver cada caso uma coisa nova. Então, vocês vão ver aí, tá? Que a gente tem que trazer algumas definições de outros ramos do direito para o direito de trânsito, para complementar, para conseguir demonstrar algumas vezes algumas situações. Você vai provar. Então, quando você adentra, né, essa questão do local da infração, que você adentra essas minúcias, que você vai, estuda, aprofunda, você vai ver que abre um leque de possibilidades para solucionar os problemas dos seus clientes. E quanto mais você estuda, mais vai ampliar o seu campo de atuação, um leque de possibilidades e também as novas e diversas formas de solucionar. Então, é isso aí, ó. O pessoal que tiver, né, com as suas dúvidas, pode ficar tranquilos que ao término da aula eu vou fazer, vou revisar, vou verificar, a gente vai dar um intervalo e aí a gente volta para analisar essas dúvidas. Mas eu vou dar uma adiantada aqui, então, afastando, né, falei aí que o ato administrativo é demonstrar que o ato administrativo é inverídico, afastando de imediato a presunção da veracidade. Então, a questão da inconstitucionalidade do ato. Gente, isso aqui é um ponto muito importante. Veja, muitos advogados, muitas pessoas entram com recursos administrativos querendo dizer que aquele ato administrativo viola, né, dispositivos, preceitos constitucionais e garantias constitucionais. E eu quero dizer a vocês que não façam isso, tá?
os recursos administrativos não têm o condão de analisar matérias complexas como inconstitucionalidade de um ato, tá? Então, isso ficou reservado aos tribunais. E a gente só aplica essa inconstitucionalidade do ato quando há uma decisão erga omnes, né, do tribunal competente, né, quando o Supremo, né, Tribunal Federal, ele se manifesta acerca de um tema. Como a gente teve recentemente, né, o tema 1079 em 2022, houve o julgamento, né, dos recursos repetitivos relacionado à questão da Associação Nacional de Bares, que questionava a questão da recusa da ajuda quilômetro, e já foi decidido que não é inconstitucional, né? A infração, ela, o ato administrativo impor a penalidade de autuar o condutor que se recusa não é inconstitucional, né? Então, se fosse o contrário, aí você poderia usar esse resultado desse julgamento para derrubar as infrações daqueles atos administrativos ali, mas não é o caso, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Não façam isso, não queiram discutir constitucionalidade em processo administrativo, que ali não é a seara competente para isso, tá? A gente só traz essa inconstitucionalidade do ato quando já houve a discussão lá nos tribunais superiores. E aí vem o vício do objeto, quando o objeto do ato administrativo é ilícito ou impossível, né? Então, a gente também já falou, né, sobre isso, a questão dos vícios do objeto quando o ato administrativo é ilícito ou impossível. Então, posso citar um exemplo aqui para vocês disso daí. Bora supor que invente uma placa, né? Uma placa de sinalização, uma placa que não está regulamentada, né? Não foi aprovada aquela placa, nem é sequer uma placa teste, né? Que a gente sabe que para que uma placa ela seja experimentada, tem que passar, né, pelo Conselho Estadual de Trânsito, para que ela passe por um período de teste. Depois ela precisa da aprovação do Conselho Nacional de Trânsito para inserir ela no rol, né, de placas, né, seja ela de sinalização, de advertência e, enfim, vertical, horizontal. Então, a sinalização ela pode ser de várias formas. Então, a gente tem que passar pelo crivo, né, do órgão competente. Aí, bora supor que uma repartição resolva criar uma placa lá dizendo proibido estacionar, exceto militares, né? Essa placa ela não tem previsão. E aí você estaciona o carro lá e você recebe lá 10 infrações, porque você estacionou no local supostamente proibido, né? Então a gente sabe que essa placa ela é ilícita, né? E que essa infração é impossível, porque não tem vedação para estacionar veículo onde tem placa que não existe, né? Então, aí é um vício de objeto. A gente está diante de um ato administrativo, né? Onde esse ato ele foi decorrente de um ilícito, né? Uma placa que ela não tem previsão em lei. Então, para ela existir, ela tem que seguir os princípios da legalidade, né? Tem que ter previsão na norma, tá? E é bom vocês saberem, né, que todas as resoluções do CONTRAN, ela tem status, né, de lei federal, né, são, são normativos, né, que para o STJ eles entendem como a matéria pode ser pré-questionada através das resoluções do CONTRAN, né, tem entendimento nesse sentido também. Então é isso aí. É importante ressaltar que cada caso deve ser analisado de forma específica, né? Levando em consideração as circunstâncias e a legislação aplicável, tá? Então, é isso. Eu pulei aqui o desvio de finalidade.
Então, se o ato administrativo foi emitido com uma finalidade diferente da qual ele foi criado, tá? Então, a presunção, ela pode ser afastada. Então, bora supor que haja um desvio de finalidade. Ele está ali proibindo o estacionamento, né? Mas ele coloca lá, exceto militares, né? Ele está desviando a finalidade da norma para beneficiar a um grupo de pessoas, né? Então, há também o desvio de finalidade aí. E aí você pode analisar uma outra infração, em outro caso também, relacionado a isso aí, tá? É interessante. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos analisar um caso prático, tá? Então, eu trouxe aqui um condutor, eu trouxe aqui um nome fictício que a gente inventou aí, solenoide, trafegava BR-116 Sul, quando foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal no dia 1º, né, de abril de 2020, dia da mentira, olha, pelo artigo 203, inciso 5 do CTB, ultrapassar em faixa contínua, tá? No entanto, o recorrente nunca realizou ultrapassagem em local proibido, sendo inclusive o condutor cuidadoso há mais de 20 anos. Nesse caso, o condutor nega ter cometido a infração, mas ele não pode apenas negar, ele tem que provar o contrário, demonstrar formas, tá, que essa infração seria impossível sem demonstrar elementos e informações imprescindíveis, tá? Mais ou menos o que a gente conversou. O condutor, bora lá, fundamentação da defesa. O condutor lembra-se que trafegava no local indicado na infração quando realizou uma ultrapassagem na faixa seccionada, ou seja, a faixa, ela tinha aquelas faixas cortadas, elas tinham secções, espaçamentos, ou seja, não era contínua e não na contínua, como alegou a gente, tendo inclusive finalizado a ultrapassagem ainda dentro da faixa seccionada. O requerente faz prova através da juntada de vídeos, tá? Demonstrando exatamente o marco quilométrico indicado no auto de infração e como pode ser visto, no local é sim possível ultrapassar. Olha, gente, isso é um caso concreto, real, tá? E, em qualquer outra situação adversa, o agente teria que preencher o campo de observação do auto de infração, indicando o que de fato ocorreu, trazendo elementos que demonstrassem a dinâmica do veículo para juntar elementos suficientes para que pudesse materializar aquela infração. Ou seja, ele teria que dizer o que foi que ocorreu no campo de observação, mas ele simplesmente cuidou-se em dizer que cometeu infração, o local foi esse, o marco quilométrico foi esse, e aí o recorrente foi lá, filmou, demonstrou e provou que não estava, né, condizente, né? Ele provou que aquilo não era verdade. E aí, moral da história é que os agentes de trânsito não são infalíveis. E como demonstrado nas provas adunadas, é possível demonstrar que naquele marco quilométrico, né, tanto tinha local permitido como também proibido. E diante da falta de elementos suficientes para materializar a infração, ante a dubiedade de situações no mesmo marco quilométrico indicado pela PRF, é preciso, certo? Nesse mesmo marco quilométrico, tanto é a PRF, né, indicado na PRF, é impreciso, pois nesse mesmo marco quilométrico, tanto é permitido como é proibido ultrapassar. Logo, a presunção de veracidade não pode ser absoluta, e aí pode ser afastada. É o que ele quer dizer aqui nessa defesa, tá? O agente, ele marcou um determinado marco quilométrico,
Só que naquele trecho daquele marco quilométrico pode ultrapassar e mais adiante não pode ultrapassar. E ele quer dizer o quê? Que iniciou a ultrapassagem no local permitido, finalizou em local permitido, porém, dando continuidade, né, àquele marco quilométrico, a situação deixa uma dubiedade de situações, ou seja, pela ausência, insuficiência de elementos, informações para dizer o local exato, já que aquele marco quilométrico ele tem duas situações, pode e não pode. Ele disse aqui que ele teria prejuízo de defesa, porque não teria como provar com exatidão, porque o agente de trânsito deixou de informar elementos indispensáveis. Ele poderia ter dito quilômetro tal, tantos metros, e aquilo ali mataria a charada. E o recorrente alegou isso, demonstrou, provou, e olha, deu certo. Olha aí a jurisprudência que eu trago para vocês, olha. A primeira de muitas. Vocês vão ver a quantidade de jurisprudências que eu tenho, né, catalogado, catalogado várias jurisprudências para entregar a vocês aí e facilitar aí o trabalho de vocês, ajeitando aqui o microfone. E aí vocês vão ver aí, primeira jurisprudência aí, derrubando um auto da PRF, mole, resultado, tá aí, entendimento jurisprudencial, administrativo, ação de procedimento ordinário, Polícia Rodoviária Federal, auto de infração de trânsito, ultrapassagem irregular, linhas duplas, contínuas e amarelas, local da infração, local da infração, imprecisão, artigo 280, inciso 2º, que é o que se refere ao local da infração, inobservância, presunção relativa de legalidade do ato administrativo, demonstração em sentido contrário, nulidade, sentença mantida. O inciso 2º do artigo 280 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, determina que seja especificado no auto de infração, entre outros elementos, o local onde foi cometida a infração. Ademais, o CONTRAN delegou, por meio da Resolução 216 de 2006, competência ao órgão máximo executivo de trânsito da União para estabelecer os campos de preenchimento das informações do auto de infração. Desta forma, além dos incisos 1º a 6º do artigo 280, deve-se observar o disposto na portaria 59, 2007. Essa portaria já foi revogada, mas ela tem algumas informações importantes. Ela foi substituída, na verdade, por outra portaria. E suas alterações, em especial a portaria 3 de 2016, aí, em que padroniza os campos que devem existir no impresso do auto de infração, discriminando ainda o uso de preenchimento obrigatório. No caso dos autos, o agente de trânsito estava a uma certa distância do efetivo local onde ocorreu a infração e, sem proceder à abordagem pessoal do condutor, deixou de especificar no auto de infração correspondente o local específico da ultrapassagem devida, o que terminou em macular, né, macular, por macular de nulidade o auto de infração de trânsito. Assim, malgrado o ato administrativo possua como atributo a presunção, né? Aí é importante vocês lerem quais são os atributos dos atos administrativos. Pega o livro de direito administrativo, ele já deu uma lida. E aí, continuando aqui, termina por macular, assim, malgrado o ato administrativo possua como atributos a presunção de legalidade, né, tratando-se de aplicação de penalidade decorrente da prerrogativa sancionatória do Estado, não se pode olvidar da necessidade de lastro probatório mínimo que sustenta o enredo fático narrativo como infringente da lei, né? Corolário,
da presunção de inocência esculpida no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Apelação desprovida, sentença confirmada, verba honorária arbitrada pelo juízo monocrático em R$ 500, resta majorada em R$ 500, nos termos do artigo 1185 do novo CPC. Vai fazer um total de R$ 1.000. TRF, Primeira Região, Estado do Acre, tá aí o número, né, do recurso. O relator foi o desembargador federal, Souza Prudente, e a data do julgado, recente, 2021, tá? Olha, sucesso, ó, show de bola, viram? É isso aí. Então, tem vários casos idênticos a esse. Eu estou dizendo a vocês porque essa situação aí foi uma situação que eu fui estudar, eu fui analisar as provas, eu vi e achei um caso idêntico a uma jurisprudência dessa. E aí, o que é que vai acontecer? Vocês vão entrar com a defesa prévia, o recurso em primeira instância, o recurso em segunda instância. Não se importe de receber não. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês vão entrar, vão fundamentar, vão pegar aí o meu material que eu esmiucei para vocês, vão guardar, e aí a gente vai preparar aquela ação, certo? Ação de procedimento ordinatório, né? Uma ação ordinária, para anular o ato administrativo, e aí vocês vão conseguir derrubar. Vale ressaltar, para você que está iniciando aí, que você ainda não fez nenhuma ação dessa, tá? Na Justiça Federal, né? Quando a infração for da PRF, a competência vai ser, né, a União para defender o, o, o juízo competente é a Justiça Federal. Vocês não podem pedir para anular ato administrativo pelo rito do juizado federal. Você só pode anular ato administrativo em ação comum, tá? Então, vai ser a vara comum na Fazenda Pública, tudo bem? Então, é isso aí, tá aí. A nossa conclusão aí é que, contudo, a autoridade de trânsito deixou de indicar um ponto de referência, elementos que indicassem com exatidão o perfeito local exato que teria sido ocorrida a infração, sendo que a infração foi lavrada à revelia e sequer foi ordenada a sua parada, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. É realmente muito bom. Eu tenho várias jurisprudências catalogadas desde 2014. Eu comecei a estudar jurisprudência de trânsito e de lá para cá, todo dia, graças a Deus, é algo novo. Eu fico muito feliz. Eu comemoro quando eu vejo cada jurisprudência aí, porque a gente sabe que tem muita coisa errada que acontece no trânsito e muitos agentes agem de forma que fere, né, o princípio, né, da moralidade, da boa-fé, da impessoalidade, e é difícil provar. E quando a gente sabe construir uma boa peça e a gente vê o cidadão, né, tendo seu direito ali sendo, né, materializado, fazendo valer, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que a, a coisa certa está sendo feita, né? Então é isso aí, parabéns para vocês que ficaram até agora e vamos lá.